Olá, alunos, tudo bem? Então, vou conversar com vocês hoje sobre pacientes traqueostomizados, né? Falando dos nossos idosos traqueostomizados. Então, a cânula de traqueostomia, ela deve ser limpa pelo menos uma vez ao dia. Porém, se houver muita secreção, pode haver a limpeza várias vezes ao dia. Se a cânula for de plástico, a limpeza deve ser feita com um cotonete umedecido com soro fisiológico. Então, a gente está observando aqui, ó, tá vendo? O cuidado de se colocar nessa região do dispositivo aqui, ó, uma gaze desse lado, uma gaze do outro lado. Esse cordãozinho aqui, ele deve ser trocado diariamente ou sempre quando estiver sujo. Lembrando que deve sempre estar almofadado para não machucar o pescoço do paciente. Se tiver algum tipo de machucadinho, pode-se utilizar aquelas pomadas anti-assaduras. Nós temos também pomadas peristomas também para essa região peristoma se tiver machucado, tá bom? Se a cânula for de metal, deve-se retirar a cânula interna e lavar em água corrente, limpando com uma gaze ou um cotonete. A gaze deve passar de um lado para o outro do mandril, limpando as secreções ressecadas que o obstruem. Para a proteção do cuidador e do paciente, é aconselhável sempre o uso de luvas, né, para a limpeza da cânula. Após a limpeza da cânula, deve-se verificar se a cânula interna está na posição correta e bem fixada. Ou seja, para a realização da limpeza, eu vou passar um vídeo mostrando direitinho para vocês como que é feita essa limpeza dessa cânula, tá? Ela pode ser retirada para limpar, mas o cuidado que vocês têm que ter é para a cânula que está fixada interna não sair, né? Então, limpar as que estão aqui por fora, superficiais, mas a interna tem que tomar cuidado que não pode sair. A parte aqui das gases sempre tem que ser trocada, sempre tem que ter manter sem umidade, porque às vezes o paciente produz muita secreção, então fica muito úmida. Então tem que evitar a umidade dessas gases, tá? Assim como também deve fazer a troca aqui, ó, desse fixador sempre. Lembrando que esse fixador, ele sempre tem que estar almofadado, limpo e seco, tá? Lembre-se que o orifício da traqueostomia, ele é um comunicante com o meio externo, né? E deve-se evitar a entrada de coisas estranhas, água, comida, inseto, talco, perfume. Por isso a necessidade de proteger esse local com uma gaze, tá? Aqui a gente tem, ó, por exemplo, esse senhor, ele tem uma traqueostomia. Ele não necessariamente está acamado com aquela traqueostomia, né, precisando de aspiração. Mas esse senhor, ele tem uma traqueostomia, mas tem como fazer o tamponamento dessa traqueostomia, tá bom? Manter ela sempre tampadinha para que não ocorra a necessidade de estar uma porta de entrada aberta, tá? Quanto à higienização, né, melhor dessa traqueostomia, eu vou estar passando um videozinho para vocês. No caso de traqueostomia com utilização do respirador, fica quase assim, meio inviável da gente estar fazendo a limpeza interna. A gente consegue fazer a limpeza superficial, a limpeza lateral, né? Mas pelo fato de ele estar usando um respirador, né, próprio ali na traqueostomia, fica um pouco mais inviável a sua limpeza, tá? Falar um pouquinho sobre o de sonda, né? Sonda de Foley
A gente tem as sondas que vão para o paciente, nós temos as sondas uretrais de alívio, assim como nós temos a sonda, né, uretrais, vesicais de demora, tá bom? Qual é a diferença de uma para outra? É o balonete. Então, a sonda vesical de alívio, ela não tem esse balonete. E ela serve somente para ser introduzida para poder aliviar e a urina sair. Enquanto que a sonda vesical de demora, ela tem um balonete que fica fixado dentro da bexiga e daí ela serve, né, para poder ser fixada lá e se permanece por um maior período de tempo no paciente, tá bom? Bom, a sonda vesical de demora, ela pode ser utilizada em pacientes que perderam a capacidade de urinar espontaneamente. Então, são pacientes que, infelizmente, perderam, né, o esfíncter não, é a função neurológica de se urinar. Só que tem o seguinte, pessoas, é, às vezes não tem como o paciente ficar tanto tempo assim com uma sonda de demora, tá bom? Uma sonda vesical de demora. Por quê? Porque ela gera um processo inflamatório uretral, na uretra. Então, isso aqui, ó, isso tudo aqui é uretra. A sonda, ela é quase do tamanho total da uretra. Então, você imagina um dispositivo que fica aqui em contato direto com a uretra constantemente. Isso, com o tempo, ele gera um processo inflamatório que pode levar a uma estenose uretral, que é um fechamento por edemas, por inflamação, por necrose. Então, em casos de pacientes que tenham problemas de neurologia mictória, que tenham problemas na parte neurológica de micção, não sabem, não conseguem mais urinar. Ou seja, a bexiga dele se enche, mas ele não tem a parte neurológica que diz que ela tem que esvaziar. Ou seja, se deixar, ela vai inchando, inchando de urina, inchando, inchando, formando o que a gente chama de bexigoma. Então, o que que acontece? Não tem como o paciente viver o resto da vida utilizando um catéter vesical de demora. Então, ocorre a necessidade de uma urostomia, que é uma abertura, né, direto na bexiga. Uma abertura, né, com catéter direto na bexiga, que daí igual uma bolsinha de colostomia, só que é uma bolsinha na bexiga. Ou uma bolsinha juntando aí os ureteres, tá bom? Neste método, a sonda é mantida dentro da bexiga e a urina flui, né? A sonda liga-se a uma bolsa coletora que fica na lateral da cama do paciente ou na cadeira de roda do paciente. Lembrando que não tem como ficar permanente isso, tá bom? Vai ser necessária a abertura através de uma ostomia. A gente tem uma série de cuidados, né? Vou mostrar para vocês esses cuidados que a gente tem que ter quanto a essa bolsa aí, tá bom? Então, essa aqui é a bolsinha coletora. Aqui vem, né, o catéter. Esse aqui é o ducto coletor. E o catéterzinho, que é bem mais fino, que vai entrar aqui dentro do paciente com balonete insuflado. Então, antes, cuidados com a sonda vesical. Lavar sempre a mão antes de manusear a sonda, né? Sempre estar com luva, calçado luva para manusear ali perto da uretra do paciente. Limpar a pele em torno da sonda com água e sabão pelo menos 2 vezes ao dia para evitar o acúmulo de secreção. Então, ali na região do prepúcio, da uretra, né, na glande do pênis. Então, a gente tem aqui a glande do pênis, aqui na uretrazinha aqui. Tem que lavar com água e sabão, né?
Evitar excesso de sabão também, mas tem que ser lavado com água e sabão, pelo menos 2 vezes ao dia, para evitar o acúmulo de secreção ali nessa região e formação de infecções bacterianas, tá? Então, limpar a pele em redor da sonda, né, com água e sabão pelo menos 2 vezes ao dia. Lavar a bolsa coletora pelo menos 1 vez ao dia com água, sabão ou cloro, né? Quando desconectar a bolsa da sonda, bloqueie a sonda com uma gaze estéreo para que a urina não vaze. Então, aqui, ó, a gente aqui tem um clampzinho aqui para cima, aqui, ó. Deixa eu ver se eu acho aqui um clamp. Aqui, ó, tá vendo? Tem um clamp. Então, aqui a gente tem um clampzinho. Então, o que a gente faz? Para trocar essa bolsa aqui, a gente clampeia e a beirada da sonda a gente encapa com uma gaze, tá bom? Para fazer a troca da bolsa. Nunca trocar a sonda vesical. Este é um procedimento do enfermeiro. Então, pessoas, técnico de enfermagem não passa sonda e nem troca sonda, tá? Somente o enfermeiro que faz troca de sonda e passagem de sonda. Bom, então manter a bolsa coletora sempre um nível abaixo da cama, porque senão pode ter refluxo de urina. Vamos dizer que você pega aí a sacola. Ah, eu vou dar banho no paciente. Aí pega a sacola e levanta a sacola. A urina que está dentro da sacola volta tudo para o pênis, para dentro da bexiga do paciente. Então, toda vez que for manipular este paciente, tem que clampar esse equipo aqui, tá? Então, toda vez que for manusear o paciente, tem que clampar o equipo aqui da sonda, tá bom? Manter a bolsa coletora sempre abaixo do nível para evitar que a bexiga, para que a urina retorne. Se a urina retornar, pode ocasionar infecção urinária, tá bom? A sonda precisa de algum tipo de fixação externa, porque tem um balão que, se tracionar, vai machucar, tá bom? Então, aqui, olha, para vocês lembrarem aqui, ó, tá vendo? A sonda vesical de Demora, ela tem um balonete lá dentro. Esse balonete, ele é insuflado. Vamos dizer que você fala assim, seu João, vamos tomar banho. E a bolsa está aqui na grade e você puxa seu João. Nisso que você puxa o seu João, fica o balonete lá pressionando e a sonda amarrada na grade. Então, tomem muito cuidado quanto às sondas, drenos. Sondas e drenos precisam ser identificados antes de você dar banho no paciente. Vai dar banho no paciente, procura saber, ele está com sonda? Ele está com dreno? Ele está com acesso venoso? Ele está com curativo? Por quê? Porque você precisa saber, porque vão ser meios de você dar banho nesse paciente que terão que ser diferentes. São cuidados diferentes que vocês vão ter com o paciente, de acordo com o dispositivo que esse paciente se encontra. Não deixar a perna do paciente apoiada sobre a sonda, porque senão interrompe o fluxo de urina, tá? Então, se o paciente tiver com a perna em cima, vai obstruir o fluxo. Verificar se não há dobras, obstruções, coágulos. Por quê? Porque senão a urina não vai conseguir sair da bexiga, vai formar bexigoma e, consequentemente, vai formar infecção urinária no paciente. Tá bom? Então, tomem cuidado quanto a isso. Nós temos alguns dispositivos que são um pouco mais diferenciados, tá? Principalmente em cirurgias de próstata, em que ocorrem essas 3 vias aqui para a sonda. Então, a gente tem o paciente, ele está com sonda uretral,
Só que essa sonda uretral, ela tem essas 3 vias. Uma via é de soro para irrigar, ou seja, o soro entra com o soro lá dentro e o soro vai irrigando e, consequentemente, o soro vai limpando e vai saindo. Isso normalmente são para si quando o paciente faz algum tipo de cirurgia, para não ocorrer formação de coágulo lá dentro. E uma outra parte é para fazer coleta de urina, coleta de alguma coisa. Então, normalmente são 3 vias, tá bom? Uma entra irrigando, uma entra com o soro irrigando, outra sai drenando. E uma outra via ali fica de acesso para fazer coleta para algum tipo de exame. Este aqui, qualquer dúvida, depois vocês me perguntem quanto a esse conteúdo, tá bom? Este aqui é o UriPen. O UriPen, ele é conhecido, né, de muitos aí que fizeram estágio em hospitais, lar de idosos, né? Por quê? Porque o UriPen, ele é um dispositivo como se fosse uma camisinha que deve ser colocada no paciente, né? E através desse dispositivo ele vai urinando, né? Só que tem o seguinte, ele tem muita dificuldade de colocação, principalmente se o pênis estiver, né, flácido, tá? Tem que pegar mesmo ali na base do pênis para fazer a colocação do UriPen, tá bom? E como se fosse uma camisinha mesmo, pega-se na base e vai como se fosse colocando uma camisinha no paciente. O UriPen, ele é conhecido como uma sonda de camisinha, né? Ele evita com que a parte da uretra fique inflamada e machucada. Existem vários tamanhos, tá? E ele pode ser conectado, essa parte distal dele é uma bolsa coletora. O UriPen pode ser colocado da seguinte forma, né? Raspa-se os pelos para não machucar o paciente, né? Lava o pênis com água e sabão, deixa ele bem sequinho e faz a colocação igual camisinha. Aí aqui tem aqui, né, as explicações passo a passo. Empurre a pele do prepúcio de volta, né, sobre a cabeça do pênis. Então, o prepúcio ele tem que estar tampando a glande do pênis. Enrole, né, desenrole a camisinha, deixando um espaço na ponta livre, que é para sair essa urina. Coloque o esparadrapo, né, ou o micropóreo bem frouxo em torno da camisinha, de forma que grude em si próprio, porque depois a gente vai voltar ele por cima, tá vendo? Porque se você colocar muito apertado, não circula nem sangue no pênis do paciente, tá bom? Porque o que vai fazer a fixação não será nem esse aqui, será esse que você colocará aqui depois. Então, se você apertar muito, vai faltar circulação no pênis. Desenrola a camisinha de volta até cobrir o esparadrapo, tá vendo? E faz a fixação aqui de esparadrapo e micropóreo. Esse é o UriPen. Lembrando, pessoas, que todo esse processo ele é ruim. Tanto a sonda vesical de demora leva a processos inflamatórios, leva a infecções urinárias, dependendo do tempo. O UriPen também é desconfortável, também pode levar a uretrites pelo acúmulo de urina na cabeça do pênis, tá? Esses aqui são outros dispositivos, seria um absorvente masculino, tá bom? Em que é como se fosse uma fralda, né? E aí ele urina por ali e depois faz a troca, tá bom? Tem esse outro dispositivo aqui que acopla isso aqui no pênis, ele urina e coloca na sacolinha.
E então, o que a gente fala é o seguinte, que não tem como utilizar o Uripen ou outros dispositivos, sendo que o pênis do paciente esteja machucado, tá bom? Esse dispositivo aqui, que é o absorvente masculino, ele dá para ser utilizado, né? Se tiver machucado. Só que tem o seguinte, pessoas, não é para utilizar uma vez por dia. É toda vez que o paciente urinar, tem que trocar, tá bom? Bom, como eu havia falado com vocês, a gente conversou sobre os dispositivos urinários, né? Depois eu vou passar alguns vídeos também complementando a matéria. Se vocês tiverem dúvida, me mandem mensagem. Mas vou falar uma coisa muito importante para vocês, que é o intestino do idoso, tá? Infelizmente, o intestino do idoso, ele é um intestino preguiçoso. Não é preguiçoso, pessoas. A questão é o seguinte: a pessoa idosa, ela tem o sistema nervoso dela mais lento, tá? Vocês podem observar, o sistema nervoso central do idoso, ele é todo mais lento. Consequentemente, o peristaltismo do idoso, ele é um peristaltismo lento. Então, existe a necessidade dos pacientes terem um tipo de substâncias que melhorem o funcionamento intestinal. Não são laxantes, tá? As doses não são para laxantes, as doses diárias não são para laxantes. As doses são para que o intestino funcione, visto que são idosos, visto que são pacientes acamados, visto que são pacientes que têm debilidade da funcionalidade intestinal, tá bom? Por quê? Porque é muito ruim você trabalhar com um idoso que está tendo problema de constipação. Então, aqui eu vou passar para vocês alguns tipos de substâncias que podem, alguns tipos de medicamentos, né, que podem ser utilizados, não há necessidade de prescrição médica, mas que podem ser utilizados, né? Lembrando sempre que a gente deve moderar o uso e observar as fezes do paciente. Então, se você utilizar o pó, por exemplo, esse Movelax, ele é excelente, porque ele não é diarreico. Ele faz com que o bolo fecal ele saia integramente. Mas se você observar que o uso diário dele está sendo laxativo, ele pode ser utilizado um dia sim, um dia não. Se você está observando que um dia sim, um dia não ainda se encontra laxativo, utiliza-se um dia sim, passa 2 dias não. Entendeu? Então, vocês vão observar o seu paciente e observar como que vai utilizar esses mecanismos aí, tá bom? Bom, os pacientes acamados, eles perdem com frequência o controle sobre o funcionamento do intestino. Não sabem quando eles vão evacuar. O intestino preso ou preguiçoso também é muito comum devido ao que eu havia falado para vocês, porque diminui o peristaltismo com a vida idosa. Por isso a necessidade da gente também fazer uma dieta laxativa nos idosos, ou seja, introdução de frutas laxativas pela manhã, no caso do mamão, e sopa à noite, além da introdução de 5 sucos durante o dia. Tá? Isso torna difícil para o doente permanecer limpo, o que, além de conveniente e embaraçoso, também pode causar assaduras, feridas. O ideal é que o paciente consiga evacuar uma vez ao dia antes do banho. Então, a gente também tem que observar se ele não está tendo processo diarreico também. Então, tudo isso a gente tem que observar. Esses dois produtos que eu estou passando para vocês, tanto o Movilax quanto o Fiber+, eles são reguladores intestinais. São para pacientes que têm problemas de fezes endurecidas. Porque, como eu havia falado com vocês, causam fissuras, sangram, a pessoa fica 1 hora no banheiro para conseguir evacuar. Os idosos, às vezes, ficam 3 dias, 2 dias sem evacuar. Isso não pode, eles têm que evacuar todos os dias, tá? Então, a utilização tanto do Movilax quanto do Faber+, é muito bom. Não precisa utilizar os dois, utilize-se um por vez, por exemplo, utilize ou só o Movilax ou utilize só o Fiber+. Tá bom?
O Movilax ele tem um preço mais acessível, o Fibermais ele tem um preço um pouco maior, mas ambos fazem efeitos excelentes, tá? Mas lembrando que vocês têm que observar como que o paciente de vocês manifesta o uso desses tipos de medicações, tá? Lembrando sempre também de comunicar ao médico se o paciente pode ou não fazer o uso desses tipos de produtos, tá bom? Bom, agora vamos entrar na parte de ostomias. Só que como a nossa aula vai ficar muito extensa, eu não vou falar com vocês de ostomias agora. Nós iremos falar de ostomias na nossa próxima aula, tá bom? Espero que vocês tenham entendido um pouco dessa aula que nós tivemos hoje. Vou passar para vocês alguns vídeos complementares. Qualquer dúvida que vocês tiverem, entre em contato comigo, tá bom? É isso aí, pessoas, estudem e bons estudos.